Olá, sejam bem-vindos. Então, para falar um pouquinho sobre a hemorragia ou hematoma extradural, vamos entender nesse corte, nessa ilustração do plano coronal do encéfalo, como é a anatomia das camadas que recobrem o encéfalo. Bom, então nós temos aqui a camada mais externa, chamada de subcutâneo ou gálea aponeurótica, região onde a gente encontra ou observa os tipos de hematomas subgaleais, é nessa região do subcutâneo. Abaixo dessa camada nós temos a camada periosteal, e aqui envolvida pelos ossos do crânio, e logo na sua região mais interna o córtex cerebral. E aqui fortemente aderida ao crânio, inclusive formando esse assoalho, do periósteo, nós temos a dura mater. A dura mater que ela pode se insinuar e fixar fortemente aqui no crânio. E aí nós temos o espaço abaixo da dura mater, que é a aracnoide e a região do espaço subaracnoide, e a pia mater aqui, que recobre o córtex cerebral. Bom, aonde ocorrem então os principais hematomas ou hemorragias? A gente tem aqui entre o crânio e a dura mater, a hemorragia ou hematoma epidural, e aí a principal alteração que nós encontramos é uma alteração por sangramento arterial, a artéria meningea média, e essa coleção que acaba se formando, a gente chama de hematoma extra ou epidural. E aí, abaixo da dura mater, nós temos o hematoma subdural. Dentro do espaço aracnoide, subaracnoide, quando tem sangue ou hemorragia, sangramento ativo, a gente chama de hemorragia subaracnoide. Não, mas nessa apresentação a gente vai discutir o hematoma extra ou hemorragia extradural. Bom, que é justamente a coleção hemática que se forma entre o crânio e a dura mater. Bom, hemorragia ou hematoma extra ou epidural é a coleção formada entre a superfície interna do crânio e a camada externa da dura mater, que é justamente essa região. Nós temos uma história clínica claramente definida, traumas de moderada a alta energia, e do ponto de vista epidemiológico, os jovens de 20 a 35 anos são mais comuns para esse tipo de lesão, que a gente pode encontrar como sinal clínico intervalo lúcido, que é aquele onde no momento do trauma ocorre, devido à concussão cerebral, um rebaixamento do nível de consciência. Entretanto, o paciente ele recobra essa consciência e aí, após algum período de tempo, ele volta novamente a rebaixar o sensório, inclusive levando ao coma. Isso acontece porque no início nós temos um sangramento muito pequeno, esse sangramento ele vai aumentando, vai descolando a dura mater do crânio, ela é fixamente aderida ao crânio, ela vai descolando e aí vai ocorrendo um desvio da linha média, herniação das tonsilas cerebelares, e o paciente ele piora muito rapidamente. Geralmente está associada à lesão da artéria meningea média. Em até 75% dos casos de trauma de moderada a alta energia, nós temos uma fratura associada. E a principal região
acometido pela fratura é a região temporoparietal. Lembrar que esse hematoma ele é limitado pela sutura craniana. Qual é o aspecto dessa imagem? Nós temos um aspecto biconvexo ou lentiforme. E geralmente, apesar de raro esse tipo de hemorragia, mais raro do que o hematoma subdural, apresentam um bom prognóstico. Então vamos avaliar esse exame na prática. Bom, então vamos olhar essa tomografia comigo. É um exame seccional de uma paciente do sexo feminino, 24 anos de idade, que sofreu um acidente de motocicleta. Essa paciente foi admitida com desorientação, rebaixamento do sensório, e foi solicitada uma tomografia de crânio para essa paciente. Bom, a tomografia de crânio a gente solicita sem contraste, e aí a gente observa duas séries aqui na coluna do lado esquerdo. Nós temos uma série que é uma série standard, um filtro de aquisição standard, que é para avaliação de partes moles, parênquima encefálico. E na parte inferior dessa coluna, uma aquisição bone, que é para avaliação de janela óssea. Então aqui nós estamos avaliando toda a parte da calota craniana, compreendendo aqui a base do crânio, o esfenoide. Bom, voltando aqui na janela de partes moles, filtro de aquisição standard, a gente já observa aqui na região temporoparietal esquerda uma imagem espontaneamente hiperdensa de característica biconvexa, ou seja, um aspecto lentiforme. Então, aqui a gente caracteriza melhor essa imagem. Aqui nós temos o crânio, aqui o subcutâneo, e aqui na região extraaxial o hematoma ou hemorragia extradural. Então nós temos aqui a dura fica fortemente aderida ao crânio, e aqui nós temos a presença dessa coleção hemática entre o crânio e a dura mater. Nós temos esse hematoma. Bom, esse hematoma ele está associado a um apagamento dos sulcos e giros corticais. Além disso, nós temos um discreto desvio da linha média e ventrículo lateral esquerdo. Esse hematoma ele apaga aqui os sulcos e giros, ó, e apaga também, empurra o ventrículo lateral esquerdo. Bom, a gente precisa avaliar a janela óssea, que muito provavelmente nós devemos caracterizar uma solução de continuidade, uma linha de fratura, tá? Tá aqui no osso temporal esquerdo. Vamos reformatar essa imagem tridimensionalmente. Bom, então essa é a reformatação volumétrica tridimensional do crânio. A gente vai tratar um pouco essa imagem, recortando um pouco aqui as partes que não são interessantes, e a gente vai avaliar melhor o traço de fratura. Essa é uma reformatação bastante interessante para avaliação das extensões das fraturas. Então, o que a gente observa
na reconstrução a sutura escamosa, osso temporal, parietal esquerdo, occipital e frontal. E aqui a gente observa toda a extensão do parietal esquerdo, sutura sagital, sutura coronal, parietal direito, sutura lambdoidea e osso occipital. E aqui a gente caracteriza a linha de fratura. Então a linha de fratura ela se estende pelo osso temporal, sutura escamosa e osso parietal esquerdo. Então, uma fratura linear, uma fratura que mede ali aproximadamente 4,8 centímetros. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar com quem gosta de radiologia.